Olá pessoal, bom dia! Hoje é dia 26/2 de 2024 e eu gostaria de compartilhar com vocês a minha percepção sobre a lei do desdobramento do tempo. Vocês já ouviram falar nessa lei? Bom, vamos lá. A descoberta de Jean-Pierre Garnier Mallet, que é um físico francês, que descobriu essa lei do desdobramento do tempo e também conhecido como a lógica global convergente. Essa lei revela um conceito muito intrigante. Todos nós temos uma espécie de cópia ou double ou dublê, e que essa cópia nossa vive em algum lugar do futuro, ou seja, em outra dimensão. Logicamente, essa nossa cópia não tem o mesmo material do qual nós somos feitos, esse corpo físico. Essa cópia, segundo Garnier, ela pode antecipar informações que nos ajudam a obter respostas das muitas questões que nós vivenciamos no dia a dia. Isso é muito maravilhoso. Garnier também afirma que sempre nós fabricamos o futuro antes de vivê-lo. Isso para mim é incrível, Nós fabricamos o nosso futuro antes de vivê-lo. E que já existe o potencial antes que nós o vivamos. Gente, isso para mim é incrível. Eu comprovei isso durante várias vezes, que existe realmente esse potencial antes que o vivamos. Como que eu comprovei isso? Através da leitura do mapa dos arquétipos. O mapa dos arquétipos de uma pessoa contém todos os potenciais que ela já criou antes de vir para cá, para essa vida. Ou seja, se o cientista está dizendo, nós criamos o futuro antes de vivê-lo. Eu contei isso para uma pessoa ontem, uma jovem, e ela ficava assim, ó. Eu conversando, contando para ela, explicando isso, e ela, cada vez ela ia abrindo a boca e aumentando o olho, assim, crescendo, E isso é verdade, não é uma coisa que a gente está falando aqui, conversando não, é verdade, o cientista ele comprovou isso, tá? Vou deixar inclusive aqui na descrição dos vídeos, pelo menos 3 links de vídeos que ele mesmo está explicando essa lei, tá? Então, quando a pessoa nasce aqui, ela já traz esse potencial que ela criou em outra vida. Isso significa dizer, afirmar que nós, nesse exato momento, estamos criando o potencial da nossa vida futura, que pode ser vivido nessa vida ainda, ou se a gente desencarnar antes de viver isso, a gente vai vivenciar em uma outra vida, seja aqui nessa terra, seja em outro lugar, nós estamos criando esse potencial que nós vamos vivenciar, tá? Então, de acordo com o modelo de pensamento da pessoa, ela está atraindo essa realidade para o seu pensamento. Bom, a maioria de nós já mais ou menos sabe disso, Mas qual é o problema de como funciona essa realidade? O problema é que muitos ainda não sabem disso e cria potenciais sem consequência das consequências. Ou seja, deixa eu corrigir. Criam potenciais sem consciência das consequências e não sabe que o seu futuro já está pré-fabricado e ela precisa e deve moldar o seu futuro antes dela viver. E dá para fazer isso, é isso que o cientista está ensinando pra gente. Mas o pior de tudo isso é que quando eu crio um potencial com os meus pensamentos, e qualquer pessoa pode vivenciar esse potencial que eu criei, eu me torno responsável por aquilo que a pessoa vai viver, tá? E Garnier pergunta, por que nós temos tantos problemas na humanidade? E ele mesmo responde, porque o futuro é a medida dos pensamentos da humanidade. E ele ainda pergunta, olha o que pensa o homem, esse é o seu futuro. Então, preste atenção.
eu posso predestinar-me, ele está falando, né? Então, ou seja, para quem perguntou se o futuro já está predestinado, se o destino existe, sim, o destino existe com certeza absoluta. Nós criamos ele antes de viver, mas nós podemos mudar o nosso futuro. E ele fala que é por isso que nós viemos para cá. Nós viemos para corrigir o nosso futuro antes de vivê-lo, né? E ele diz ainda que se nós não sabemos como que funciona esse mecanismo, nós não sabemos nem por que nós vivemos. E ele explica: eu penso em algo e imediatamente eu crio a consequência no futuro. Eu vivo as consequências do meu pensamento, ou seja, a partir dos meus pensamentos eu crio as consequências dos meus próprios pensamentos. Para mim, eles se tornam potenciais que eu vou viver. E eu me torno responsável das minhas desordens e, o que é pior, das desordens dos demais. Por quê? Porque eu criei aquele potencial, tá? Se você não pensa mal para ninguém, então você pensa o contrário do que tá aí fora, né? Você então fabrica potenciais positivos. Você cria potenciais que você mesmo pode utilizar esses potenciais. Se você é uma pessoa que pensa potenciais, coisas válidas, que qualquer um pode utilizar, então não tem problema nenhum, você não precisa se preocupar. Garnier destaca que nós vivemos em dois tempos ao mesmo tempo e nós viemos para cá para corrigir o nosso futuro. E ele ensina como que nós podemos corrigir esse nosso futuro. Eu já vou ensinar isso para você agora. Você pode assistir os vídeos dele, né? Mas na verdade é o seguinte: às vezes, vamos imaginar aqui que eu tô meio confuso, ou meio angustiado, ou meio depressivo, ou ansiosa, qualquer coisa. Ou seja, eu estou em desordem aqui, uma desordem interna. Então eu vou chegar à noite e vou, antes de eu dormir, né, vou lá, tá deitada já, eu vou simplesmente refletir um pouco, entrar em contato através do pensamento, que não é falando, porque se você falar, o seu duplo, a sua cópia não vai te ouvir, tá? Porque ela não tá nessa dimensão. Então, você precisa refletir, mentalizar, pensar nele. Então, o meu duplo, eu estou hoje um pouco confusa ou um pouco ansiosa, porque eu não sei o dia de amanhã ou qualquer coisa, você conta para ele as suas aflições, quais são. E aí você pede para ele que ele vá ao futuro e veja, identifique qual é a sua melhor versão, positiva, claro, e que ele traga essa versão para você. Por que isso? Porque o nosso doble, a nossa cópia, ela já viveu tudo que nós vivemos, ela sabe de tudo, ou seja, é a nossa consciência, tá? Então, ele sabe tudo que a gente viveu, estava com a gente, registrando tudo, então, logicamente, ele sabe qual é a nossa versão melhor que existe. Então, nós soltamos na mão dele para ele ir no futuro e trazer para o aqui e agora a nossa melhor versão, tá? Esse é o exercício, uma simplicidade absurda, tá? Então, ele fala de novo, né? Se nós não sabemos como funciona esse mecanismo, nós não sabemos nem por que nós estamos vivendo aqui. Ele dá o teorema científico, que é o seguinte: pense em fazer aos demais aquilo que você gostaria que os demais pensassem em fazer a você. Não é simplesmente aquela frase que nós aprendemos dizendo o seguinte: faça aos demais o que você gostaria que eles fizessem a você. Não, porque o pensamento pode estar solto e mesmo você fazendo o que você gostaria, mas às vezes você solta um pensamento ou outro negativo. E é aí onde está o perigo, tá? De você fazer o que você gostaria que os outros fizessem para você, mas você solta o pensamento e pensa qualquer coisa, e aí você está criando um potencial negativo para você mesmo. E aí esse que é o perigo, tá? Mas se você não pensa nada negativo, né, você não vai ter nenhuma responsabilidade nem na desgraça das pessoas, nem na vida das pessoas, mas você vai ter realmente responsabilidade na felicidade das pessoas
quando você fabrica pensamentos que permitem as pessoas viverem melhor, tá? Nessas entrevistas que Jean-Pierre dá, né, ele explora as implicações práticas e éticas da teoria do desdobramento do tempo, enfatizando a importância dessa responsabilidade pessoal, né, do controle do pensamento de cada um, e nessa simplicidade da aplicação da lei, né, de promover mudanças individuais e globais positivas. Ele sugere que é possível modificar esse futuro negativo através do sono, né, através desse exercício que eu acabei de passar, quando uma parte do sonho permite essa mudança. Além disso, ele destaca que estamos vivendo em 2 ciclos ao mesmo tempo. Aliás, ele destaca que nós estamos vivendo o fim de um ciclo de 25 mil anos e que esse ciclo já se completou. E durante essa finalização de ciclo, todos recebemos simultaneamente as mesmas informações para conseguirmos fazer a transição e também as ações individuais que cada um precisa fazer, que pode impactar significativamente na criação de potenciais positivos, ou seja, na hora do vamos ver mesmo, é cada um por si, tá? É claro que eu pensando positivo para todo mundo, né? Aliás, para mim, eu tô gerando uma informação, uma onda positiva ao meu redor. Então, eu posso ser responsável por não deixar nenhuma coisa negativa acontecer nesse meu ambiente. Por quê? Porque a minha vibração, ela irradia de mim para onde eu estou, tá? Em volta de mim, tá? Então, quanto mais forte eu tiver na minha intenção, quanto mais forte tiver minha onda, mais abrangente ela vai atuar, tá? Em resumo, essa lei do desdobramento do tempo convida cada um de nós, a refletir sobre a relação entre os nossos pensamentos e as ações que criamos no futuro. A responsabilidade pessoal e a consciência dos nossos potenciais são fundamentais para moldar um futuro positivo para cada um de nós, mas também ao nosso redor, tá? Por isso, pensando em tudo isso e também depois de tanto tempo vivenciando junto com os meus clientes no processo da terapia, é que eu resolvi criar os livrinhos para as crianças, que é a trilogia Crianças Quânticas, para ensinar física quântica para as crianças desde cedo, para elas já ter consciência de que ela está criando com o seu pensamento, tá bom? Então isso vai ajudar as mães, as professoras, as diretoras, as pedagogas a ensinar as leis para as crianças, né? Claro que é de uma forma que elas vão conseguir compreender. Tem essa versão para a própria criança e tem essa versão aqui que é da professora, da pedagoga, tá bom? Tem todos os 3 livrinhos aqui dentro, tá bom? Por quê? Porque essa é uma maneira de a gente realmente corrigir, né, o nosso futuro, o futuro das nossas crianças, tá bom? Pra gente criar potenciais positivos para as nossas crianças, porque elas vão estar munidas de informações corretas e também responsáveis para criar futuros positivos. E com isso nós estamos criando o futuro da nova Terra, uma Terra em harmonia, uma Terra onde os nossos sentimentos, as nossas intenções estão em harmonia com esse todo coletivo, tá certo? Então é isso. O que eu achei mais impressionante de todas essas revelações que o cientista traz é que realmente nós criamos o nosso futuro antes de viver. E essa brecha, essa possibilidade de nós consertarmos, corrigirmos esse futuro antes de nós vivermos, tá certo? E também que o mapa dos arquétipos já é uma comprovação disso que o cientista está falando, porque eu vivenciei muitas vezes aqui com os meus clientes e posso realmente dizer que é verdade, tá? Lógico que independe da minha fala, porque o cientista já comprovou,
e ele diz que já fez todas as publicações de acordo com o que é pedido cientificamente, então ele já ganhou prêmio, já é um negócio que já está sedimentado, ou seja, já está comprovado, né? E é isso que acontece, beleza? Então, espero ter contribuído com você. Eu vou deixar os links aqui dos vídeos para você assistir o próprio Jean-Pierre falando sobre essa lei, tá bom? Super beijo e até a próxima. Ah, e deixa o seu like, claro que eu já ia me esquecendo, e compartilha esse vídeo para mais pessoas saberem dessa novidade.